nome é Silvanir de Stefani Sartori e vou apresentar o trabalho A Banalização do Mal no Controle ou Intermediação de Trabalhadores por TICs. Esse artigo foi produzido por mim, junto com a professora doutora Maria Cristina Dadalto. Nós somos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo. Nesse artigo, nós temos como objetivo compreender o contexto que se estabelece em trabalhos controlados, se não intermediados pelas tecnologias de informação e comunicação, que a nossa reflexão ela leva a compreender que esses maquínicos informacionais eles tendem a favorecer processos de banalização do mal. Nós consideramos que as tecnologias de informação e comunicação, elas estão associadas ao falseamento de informação, que são denominadas aqui como estratégias de distorção comunicacional, nas quais uma boa parte dos envolvidos na impetração do mal, que se tornam contribuintes aí na impetração do mal, eles não se julgam responsáveis por essa contribuição. Nós partimos da ideia de Ricardo Antunes que o advento de tecnologias de informação e comunicação, que são os aplicativos, as plataformas, tem indicado reconfigurações na maneira como o trabalho ele é executado e na maneira também de organização desses trabalhadores. Há, portanto, uma transformação do proletariado industrial para uma classe que vive do trabalho. É aqui, então, que surge o infoproletariado, uma classe que vive do trabalho, que é caracterizada por ter o seu trabalho controlado ou então intermediado pelas tecnologias de informação e comunicação. Esse cenário ele vai se consolidar em várias partes do mundo e vai combinar maquinicidade e sujeição. Está no centro aqui da nossa análise as diversas formas de trabalho que são denominadas aqui de diversas maneiras, como, por exemplo, o trabalho digital, trabalho online, trabalho controlado pelas TICs, trabalho por aplicativo, ou ainda, de maneira figurativa, trabalhos uberizados. Este processo ele ganhou destaque com a empresa Uber no ano de 2009, que é voltada ali ao transporte de passageiros. No entanto, de lá para cá, diversas outras atividades passaram também por reconfigurações propulsadas ali pelas tecnologias de informação e comunicação. Como exemplo, a logística de entrega de gêneros alimentícios e serviços de hospedagem. Nessa modalidade de trabalho, posta aqui em compreensão, os sujeitos trabalhadores, eles executam suas atividades com seus próprios instrumentos de trabalho, eles arcam a onerosidade da manutenção desses instrumentos, além da onerosidade com a previdência e alimentação. Como resultado, verifica-se um assalariamento que é travestido aqui de trabalho autônomo, no qual as plataformas digitais que detêm o controle dos aplicativos, elas burlam a legislação social dos países onde atuam e, por conseguinte, aqui de direitos trabalhistas também. O que nos chama a atenção é que a precarização desse trabalho parece ser acompanhada de aquiescência moral, de aquiescência moral coletiva, mesmo quando a reconfiguração ela se expande ali por outras modalidades de trabalho. Nós defendemos que há uma multiplicidade de fatos que atenua a consciência dos trabalhadores diante aqui das injustiças que são cometidas e vivenciadas em nome da racionalidade estratégica e, em consequência, também há uma pouca mobilização coletiva contra o mal. Não significa, entretanto, a inexistência de modos de enfrentamento. Porém, uma multiplicidade de fatos enredam os trabalhadores na permanência aqui do trabalhar controlados pelas tecnologias de informação e comunicação. A esse fato vai se somar aqueles sujeitos que reprovam a precarização do trabalho, contudo, de uma maneira contraditória, colaboram com o processo à medida que não dramatizam o mal. E isso favorece a exclusão social e política dos trabalhadores. Com isso, para compreender o contexto que se estabelece esse trabalho controlado aqui, se não intermediado por TICs que favorecem processos de banalização do mal, nós trazemos um processo de reflexão a partir de um artigo teórico, nós construímos um artigo teórico com abordagem qualitativa que está alicerçado no conceito de banalização do mal,
que é desenvolvido pelo psiquiatra Christophe Dejour a partir de Hannah Arendt. Dessa maneira, para compreender aqui os processos de banalização do mal, pressupõe inicialmente compreender a banalidade do mal, que é desenvolvida pela Hannah Arendt. Não há como nós compreendermos a banalização do mal sem compreender a banalidade do mal. E a ideia de banalização do mal, dada por Dejour, é construída ao longo da sua obra Banalização da Injustiça Social, que ao longo da sua obra ele adota a expressão banalização do mal. Nisso, nós temos que a banalidade do mal, ela é iniciada por impulsos psicológicos e está atreladas aqui a personalidades acríticas ou ainda a personalidades normopáticas, que permite entender como alguns sujeitos eles atuam como engrenagem na execução do mal. Entretanto, essas personalidades aqui acríticas, essas personalidades normopáticas, elas não são frequentes. Então, em contrapartida, a banalização do mal, ela não vai se iniciar por impulsos psicológicos, mas por manipulação política da ameaça de precarização e exclusão social. Fato que vai conduzir à adesão aos comportamentos normopáticos e acríticos que são preconizados na banalidade do mal. De modo que a falta de criticidade de algumas personalidades que estão na categoria da exceção vão se consolidar mediante uma adesão coletiva com a banalização do mal. Essa adesão ela é propulsada pela propagação de distorções comunicacionais e pela utilização metódica da ameaça, que é viabilizada aqui em razão do contexto social, político e econômico da globalização. No cenário posto em compreensão, nós entendemos que as distorções comunicacionais elas são vindouras do capital financeiro, são aderidas pela coletividade. Essas distorções elas ditam servidão àqueles que trabalham, sob o argumento de melhoria de qualidade de produtos e serviços, bem como desses trabalhadores serem empreendedores e gozarem de autonomia. Soma-se a isso distorções que visam a manutenção do trabalhador em sua condição de trabalho, mesmo quando essa condição de trabalho ela é precarizada. Isso é feito mediante o alarde ali da ameaça do desemprego, que vai mobilizar um número crescente de sujeitos dispostos a tornarem colaboradores. Argumenta-se, portanto, que está em curso a consolidação de processos de banalização do mal, das contrariedades do trabalho que são controlados aqui por aplicativos, a partir da análise do contexto que estabelece esse tipo de trabalho, em que há uma ubiquidade da razão neoliberal que vai se fazer presente ali em diversos, se não todos os aspectos da sociabilidade, tais como trabalho, governança, educação, cultura e democracia. Como conclusão, nós entendemos que as contradições nessa morfologia do trabalho não se consolidam apenas por aspectos que envolvem a maneira como o trabalho é realizado, mas por questões contextuais de onde o trabalho acontece. Ocorre uma convergência entre a racionalidade neoliberal e o universo maquínico informacional digital e a aquiescência moral coletiva.